Graça e paz, irmãos. Eu estou gravando esse vídeo e é um vídeo de cunho pastoral e quero já agradecer você que parou para assistir. Nossa expectativa é que possa abençoar a sua vida e também o seu ministério, e é um vídeo principalmente direcionado para os nossos líderes, supervisores, pastores, líderes de células. Eu vou tentar ser o mais breve possível para não ficar um vídeo cansativo, mas eu preciso passar algumas mensagens importantes para vocês. Esse vídeo também quero direcionar a nossa rede Verde Laguna aqui em Santarém, na Paz Church, na qual atualmente eu sou o pastor dessa rede, mas também a igrejas que estão ligadas conosco, a igreja Paz Church também lá em Sinop, pastor Vitório, e também a igreja Batista Renovo, no Rio de Janeiro, no bairro de Padre Miguel, pastor Gilson, pastora Cristiane, e todos os líderes. Então, acho importante a gente estar dando direções nesse tempo, nesse momento, e para a gente falar aqui, certamente, estamos recebendo também os mesmos direcionamentos da nossa liderança e estamos nessa unidade. A primeira coisa que eu acho importante nesse momento que nós estamos vivendo nas nossas cidades e nossas igrejas é a questão de nós entendermos que temos uma estrutura de igreja em células. Nós estamos na visão do MDA, até recentemente eu ministrei no Tadel uma palavra, gravei também no IGTV a mesma palavra, mas eu quero reforçar aqui que nós temos que aproveitar a nossa estrutura e fazer funcionar nesse momento difícil. De fato, nós que somos uma igreja em células, na visão do MDA, nós temos ferramentas, nós temos estrutura, nós temos formação de líderes e tudo bem organizado já há muito tempo para que nós possamos passar por esse momento muito melhor do que qualquer outra igreja em outro tipo de organização. Então, o que é muito lindo na igreja em células é que não importa, a gente pode ser uma igreja de 100 pessoas, de 200 pessoas, de 1.000 pessoas, ou 100 mil pessoas, né? A estrutura de liderança, ela vai crescer conforme o número de membros. Então, se a base, ela expande, você imagina uma pirâmide, se a base da pirâmide, ela expande, certamente, ela vai também promover quem está em cima. E eu estou falando dessa camada de liderança, que é formada através de discipuladores, líderes de células, supervisores de setor, supervisores de área, supervisores de distrito, pastores de rede e o pastor titular de cada igreja. Nesse momento que nós estamos vivendo e com essa limitação que temos agora de reunir presencialmente, cada um de nós que fazemos parte dessa estrutura de liderança, dessa hierarquia de liderança, nós precisamos ocupar o nosso lugar e cumprir o nosso papel. E olha só, algo que é muito lindo nesse momento. Nós estamos sendo ensinados há muito tempo que o principal líder de toda essa estrutura de liderança que existe na visão do MDA e numa igreja em células bem organizada é o próprio líder de célula. Eu estava reunindo com nossa equipe hoje, da Verde Laguna, e eu estava lembrando de uma palavra do pastor Eibe, se eu não me engano, o tema da palavra é geração de Ur, em que ele fala do papel de Arão e Ur, né, quando eles sustentavam as mãos levantadas. A Bíblia fala que as mãos de Moisés, os braços dele, eram braços pesados, né, então precisava de sustento, né, de apoio, e quem fez esse papel foi Ur e Arão também. Então, para que Israel tivesse vitória naquela guerra contra os amalequitas, e Moisés estava ali como intercessor, certamente ele sozinho não dava conta de passar todo o tempo da guerra com as suas mãos levantadas, e era essa atitude profética de Moisés que garantia a vitória ali do exército de Israel. Enquanto Moisés estava com as suas mãos levantadas, seus braços levantados, Israel prevalecia. Quando ele baixava os braços, o inimigo prevalecia. Então, fala o papel do líder principal. O povo estava lá no meio da guerra, batalhando, mas tinha ali Arão e Ur, que também tinha um papel fundamental para manter os braços de Moisés erguidos, levantados, o que garantia ali a vitória do povo de Israel. Então ele fala, né, o pastor Eibe nessa palavra fala da atitude importante, do papel importante desses
que são suporte da liderança principal. E o suporte principal da nossa liderança, nossos pastores, nos dias atuais, são os líderes de células. E eu lembro, eu estava nessa conferência, quando o pastor Ibe pregou essa palavra pela primeira vez, na Conferência Nacional aqui em Santarém, alguns anos atrás. Ele termina de forma muito, muito linda, muito apoteótica, declarando que os verdadeiros heróis da visão do MDA são os líderes de células. O que eu quero dizer com isso, aplicando essa palavra para minha fala nesse momento: os líderes de células de fato são nossos verdadeiros heróis, nossos maiores heróis, e a bola de fato está com cada líder de célula nesse momento, porque é através dessa liderança mais concentrada e que está liderando menos pessoas no mesmo grupo, no caso o líder de célula, que nós vamos conseguir cuidar bem de todo mundo, que nós vamos manter a nossa unidade, que nós vamos sair dessa fase sem ter perdas no reino de Deus. O papel do pastor, né, quando a gente entende ali, o que está escrito lá em Efésios, né, que fala sobre o ministério quíntuplo. Agora fiquei com dúvida, Efésios ou Filipenses, penso que seja Efésios, fala sobre o ministério quíntuplo. O motivo verdadeiro do ministério quíntuplo não é apenas ter os pastores, apóstolos, mestres, evangelistas e os 5 ministérios funcionando isoladamente, né, e tendo destaque cada um por seu chamado, por seu ministério. Mas a Bíblia fala que o objetivo desse ministério, cada ministério era o quê? Aperfeiçoar os santos, capacitar, equipar os santos. Então nós temos feito esse trabalho ao longo do tempo. E agora chegou a vez dos líderes de células se comprometerem de fato com esse projeto e pastorear o seu pequeno rebanho. Nós sempre aprendemos que o líder de célula, ele é um pastor, e o pastor ele faz até uma ressalva, né? Não é um pastor ordenado, não é um pastor consagrado, né, no ofício de pastor, mas ele exerce a função de pastor, é um pastor com P minúsculo. Então chegou o momento de cada líder se comprometer de verdade, de você entender que esse rebanho pode ser pequeno rebanho, pode ser com 5, 8, 10, 20 pessoas, pode ser um rebanho de crianças, de adolescentes. Eles precisam de você agora, líder de célula, supervisor de setor. Você já ouviu falar que quando o navio está afundando, os ratos são os primeiros a fugirem, né? E eu tenho certeza que nenhum de nós aqui é rato, né? Nós somos aqueles comandantes que, aconteça o que for, nós não vamos pular do barco, nós não vamos salvar a nossa pele e deixar a nossa tripulação e os passageiros do nosso navio se prejudicarem sozinhos. Nós vamos, na verdade, ser capacitados por Deus para salvar esse povo, para dar sustento, para dar força, para dar ânimo e cumprir o nosso papel. Então, eu quero fazer aqui conclamar, assim, encorajar cada líder de célula, cada setor, assuma a tua posição, faça o teu trabalho com excelência. A Bíblia fala lá em Jeremias: maldito todo aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Agora é a hora da gente realmente usar a nossa estrutura de liderança para cuidar de todo mundo. É por isso que tem discipulador, nós temos discipulado 1 a 1, então os discipuladores precisam cuidar dos seus discípulos, líder de célula, supervisor de setor, área, distrito, tem líder para todo lado. A gente pode cuidar de milhares de pessoas e nós temos as ferramentas para isso, nós temos os recursos online à disposição. Hoje praticamente todo mundo tem um telefone celular, que tem WhatsApp, que tem Skype, que tem Instagram. Você pode fazer live, você pode reunir em grupo, você pode fazer videochamadas. É muito simples. Basicamente em todos os lugares tem Wi-Fi. Hoje um plano de internet não é caro. Eu tenho certeza que você tem as ferramentas na mão para cuidar do seu povo. E eu quero sim realmente te encorajar a você não pular do barco. Não desista, não é hora de desistir. Não é hora de você pensar somente em você, porque você foi chamado por Deus para uma grande obra, para um grande projeto. Deixa eu avançar aqui por causa do nosso tempo.
Em relação a permanecer as coisas funcionando, entenda, você que é um líder de célula, um supervisor de setor, nós como líderes, pastores, supervisores de área, distrito para cima, nós precisamos do feedback, nós precisamos saber por teu intermédio como as coisas estão acontecendo. Qual é a opção que você tem utilizado para manter o teu povo debaixo do seu pastoreio? Se as células estão reunindo presencialmente, é possível, em alguns lugares sim, aqui em Santarém, células pequenas podem se reunir, claro, ressalvando as pessoas do grupo de risco, as pessoas que não se sentem à vontade, você não pode pressionar, você não pode obrigar, só se for consensual. Mas a reunião online tem o mesmo valor, você pode reunir online, e nós temos várias formas de fazer isso. Por exemplo, a célula que eu congrego, eu sou membro de célula também, então a nossa célula já tem 5 semanas que realiza reuniões online. Por quê? Na nossa célula tem pessoas que fazem parte do grupo de risco, tem idosos, tem gestantes, tem crianças, então nós resolvemos fazer reunião online, está dando super certo. Funciona, tem edificação da palavra, tem louvor, tem oferta, tem testemunho, tem oração, e às vezes passa até do tempo que a gente fazia presencialmente, dá 1 hora, 50 minutos de reunião, e tem sido uma bênção. Então, as reuniões, por exemplo, tem que gerar relatório, porque eu não tenho aqui, por exemplo, em Santarém, a nossa rede tem mais de 100 células funcionando. Eu não tenho como ficar indo atrás de 100 líderes para saber se está funcionando. E a forma que nós temos de receber o teu feedback é através do relatório. Existe um relatório, as nossas igrejas têm os relatórios do líder de célula que precisam ser entregues, devolvidos. A gente não quer pressionar você, nem criticar se você está com uma dificuldade. A gente quer saber como anda a tua célula. Lá em Provérbios tem um texto que diz: procura conhecer bem o estado das suas ovelhas. Nós só podemos conhecer o estado das nossas ovelhas, as ovelhas de Jesus, nos dias de hoje, se nós tivermos prestação de contas, e isso é feito através do líder de célula. O relatório não é uma forma de te prejudicar, de te pressionar, de te punir, não. É a forma que você pode se comunicar conosco para sabermos como está a sua célula, os membros e a reunião que você lidera. Então é muito importante que todos, nesse tempo, entreguem relatório. Eu sei que existem limitações hoje, por exemplo, tem casos de pessoas que estão realmente num isolamento bem radical, cumprindo uma quarentena, porque fazem parte do grupo de risco. Então não querem sair de casa para ir até a igreja entregar o relatório. Mas o que eu vou pedir para você? Entre em contato com o seu líder, com o seu supervisor, entre em contato com o seu pastor. Nós vamos ajudar você a fazer o seu relatório chegar no tempo certo, no prazo certo, na igreja, porque nós somos uma igreja em Santarém de milhares de células. Imagina quando os relatórios não chegam, como é que fica o pastor da igreja, o pastor Luiz? Como é que ele vai saber o estado da igreja se faltarem muitos relatórios? É o instrumento que nós temos de ter conhecimento. Se a tua célula não funcionou por algum motivo, entrega o relatório assim mesmo. Que relatório? O relatório informando quantos membros você tem, etc. Mas coloca lá, não reuniu porque nós não conseguimos fazer online, ou porque os membros não estão podendo reunir, porém o líder está ligando para as pessoas, está entrando em contato, está cuidando. Todas as informações são importantes. A gente não pode deixar o povo solto. Amém, irmãos? Entenda isso, pelo amor de Deus, tá bom? Então, se o teu supervisor te pedir relatório, te ligar, não é porque ele não está sendo insensível contigo, ele não está fazendo algo para te prejudicar, pelo contrário, é porque nós temos responsabilidade com as coisas de Deus, e a sua participação é muito importante. Você não pode reter a informação inicial contigo e deixar de nos informar, porque todos nós fazemos parte da mesma equipe, estamos no mesmo propósito. Amém, pessoal? Glória a Deus. E para eu finalizar agora, é o último ponto, é muito importante também cada líder procurar saber o estado de cada ovelha na questão da ajuda social. Se essa pessoa está precisando de alimentação, de remédio, de oração, de algum tipo de atitude que nós devemos ter nesse momento.
O que era muito tremendo na igreja primitiva, isso está escrito lá no livro de Atos, é que a Bíblia fala que aquela igreja, ela caiu na simpatia do povo. Que povo? O povo descrente, o povo que não pertencia ao caminho. Por quê? Porque eles dividiam os bens com os mais pobres. A Bíblia fala que entre eles não havia nenhum necessitado. Nesse tempo, irmãos, nas nossas igrejas, nas nossas redes de células, não podemos deixar ninguém passar necessidade. Na nossa rede aqui em Santarém, nós temos pessoas que moram na periferia da cidade, que podem estar passando dificuldade porque tem limitações financeiras, mas também nós temos autônomos, nós temos microempresários, nós temos funcionários públicos, nós temos grandes empresários na nossa rede. Se nós nos unirmos, nós podemos fazer a diferença e reproduzir nos dias de hoje a igreja de Atos, quando a Bíblia fala que não havia ninguém necessitado entre eles. E nós vamos acumular tantas coisas para ajudar, que até as pessoas de fora da família da fé também poderão ser abençoadas por nós. Tá bom, pessoal? Então não deixe ninguém. Ah, pastor, mas tem a cesta básica da igreja. A cesta básica que nós recolhemos na igreja não dá conta de atender todas as famílias que hoje precisam. Então, nós vamos fazer o uso da nossa parte das cestas básicas que estão destinadas para a nossa rede, e não são muitas, mas se a demanda de procura por cesta básica for maior, nós vamos mobilizar entre nós mesmos e nós vamos abençoar e não vamos permitir que nenhuma família passe necessidade. Entenda uma coisa, tem que ser rápido isso, porque quem tem fome não pode esperar. Amém, amados? Então eu quero finalizar essa palavra aqui. São aí já 17 minutos que eu estou falando. Que Deus possa nos ajudar, nos abençoar. Não perca a fé, não perca a esperança. Aproveite esse tempo para ter mais intimidade com Deus, para buscar Deus em oração, para meditar na palavra. Pastoreie as suas ovelhas, você líder de célula, supervisores, pastores, e eu tenho certeza que a igreja de Jesus, que nunca foi envergonhada e nem destruída ao longo da história, não vai ser dessa vez que nós iremos perder a força, pelo contrário, depois disso nós vamos sair mais fortalecidos, nós vamos sair com uma visão diferente, nós estamos sendo despertados, talvez nós estávamos muito confortáveis, e Deus está sacudindo e preparando a igreja para os últimos dias, e nós somos essa geração do avivamento, eu creio nisso, e estamos experimentando coisas maravilhosas de Deus. Eu estou muito animado com isso. Eu quero que você não tenha nenhum medo, porque a Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo, e o medo é fé ao contrário. Você precisa estar cheio de fé e convicção que nós já temos a vitória garantida em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos. Um abraço para todos os meus irmãos da Rede Verde Laguna, para os meus irmãos da Igreja Batista Renovo, no Rio de Janeiro, para a igreja também lá em Volta Redonda, debaixo da cobertura do pastor Eduardo, Pastor de Volta Redonda, e também Pastor de Sinop, pastor Vitório, sua esposa e toda a sua família. Amo vocês, Deus abençoe em nome de Jesus.